Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago com mais uma videoaula. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, os esportes eles sofreram algumas alterações e como unidade temática importante, imprescindível na construção do saber, eles agruparam os esportes de acordo com o seu objetivo, né? O que o esporte realmente quer demonstrar para que a criança ou adolescente possa fazer a fruição, né, a experimentação e a execução do esporte como um todo. Então, hoje o esporte de marca é a aula que nós iremos estudar através desse vídeo, tá ok? Os objetivos dessa aula é apresentar os esportes da categoria marca e suas principais regras, tá? E também conhecer a história dos esportes e também a entrada deles nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, o que é esporte de marca? Então, a definição mais encontrada é que os esportes de marca são aqueles que comparam resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Dentre esses esportes, aparece muito o atletismo, tá? Porque o atletismo tem essa mensuração. Então, coloquei como exemplo aqui, ó. As modalidades de atletismo são um exemplo. As provas podem ser realizadas com os participantes simultaneamente, como uma corrida, observando aquele que chega primeiro, ou individualmente e comparando a marca, como no caso do salto em distância. Tá? Então, eu listei aqui algumas imagens dos esportes de marca. Então, nós temos as provas do atletismo, nós temos a natação, o ciclismo e o halterofilismo, ou levantamento de peso, tá? Quais desses esportes de marca você já praticou ou assistiu alguma vez, né? Então, assim, eu deixei bem claro essa listagem aqui dos esportes que fazem parte do esporte de marca, né? Então nós temos aqui alguns, como o halterofilismo, a natação, o automobilismo e kart, o motociclismo, o motocross, o triatlon, o ciclismo, seja de estrada, de pista ou o BMX, a canoagem em remo, o hipismo e o turf. Então, onde eu me encontro com essas práticas, né? Se realmente eu tenho acesso, eu tenho conhecimento ou não. Se na escola temos o acesso adequado a esses esportes de marca, quais esportes, né? E o que seria necessário para praticar esses esportes de marca. Então, assim, a gente faz essa reflexão para saber o que realmente é necessário para que o aluno possa fazer a fruição, fazer a experimentação, para que o aluno possa ter o contato e acesso a esses esportes. Então vamos lá no atletismo. Um pouco do histórico do atletismo, tá? O atletismo ele é o esporte que melhor retrata o lema olímpico. Então ele coloca lá um dos lemas, né? O Citius, Altius, Fortius. O mais rápido, o mais alto, o mais forte. Isso na tradução do latim. O atletismo marca a presença desde a primeira edição dos Jogos da Antiguidade, no ano de 776 a.C. Tá? Um pouco da história nas Olimpíadas. Posteriormente, a Grécia Antiga viu o surgimento de muitas outras provas de corrida, saltos e lançamentos. Uma competição que também fazia sucesso é do pentatlo, que era a reunião de 5 provas distintas. Então, o atleta fazia 5 provas distintas, né? E isso lá na época da Grécia, eles disputavam quem era o melhor corredor, quem saltava melhor, quem tinha mais força para lançar, né? E também a luta. E aí, séculos depois, isso na Idade Média também, as festividades das feiras levavam as pessoas, as comunidades disputarem entre si, né? As localidades. Então, pega lá uma aldeia contra outra aldeia, uma cidade contra outra cidade. A questão da competição, a competitividade, ela é muito presente desde o início da história dos Jogos Olímpicos. Diante de tanta tradição e popularidade,
não foi surpresa ver o atletismo ocupar um lugar de destaque na programação dos primeiros Jogos da Era Moderna em 1896. Então, assim, foram de suma importância para a constituição dos Jogos Olímpicos. Então, antigamente, só era disputado por homens, tá? Só aceitava a participação de homens. E alguns anos após o início dos Jogos Modernos, dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que aceitou as mulheres, ocorreu a inserção das mulheres no programa olímpico. E atualmente elas disputam provas similar aos homens. Então, assim, coloquei uma curiosidade aqui que achei muito interessante, que poucos anos antes de um programa olímpico do atletismo incluir eventos femininos, em 1912, 17 países criaram a entidade que hoje é a Federação Internacional de Atletismo, para padronizar regras, critérios e recordes mundiais. Então, fazer todo esse levantamento, inclusive das marcas, aí surge a questão dos recordes. Então, vamos ao atletismo. O atletismo ele é dividido em provas de pista, de rua, campo e combinadas. Eu costumo sempre falar que o atletismo ele é formado por provas de corrida, salto, arremesso e lançamentos, tá? Então a gente vai ver cada item aqui. Nas provas de pista, nós temos as provas de corrida, tá? Seja as provas de velocidade, que são as provas rasas, ou as provas de meio fundo e fundo. Então, nós temos lá os 100, 200 e 400 metros, que são provas de velocidade, então são provas rasas. Os 800 e 1.500 metros são as provas que são de transição, então meio fundo, né? E as provas de 5 e 10 mil metros, que são as provas que iniciam a transição para a prova de fundo, tá? Também nós temos o revezamento, 4 por 100 e o 4 por 400, são provas em equipes, né? Também nós temos as provas com barreiras, tá? Em pista, 110 é a prova de velocidade para homens, 100 para as mulheres e 400 metros para ambos, tá? E as provas com obstáculo, que é a prova de 3.000 metros, que é uma prova que tem algum obstáculo, como água e o salto. Então, assim, é uma prova que exige muito do atleta participante. Podem ver que nas provas de pista, né, na questão de velocidade, utiliza-se o bloco, que é onde o atleta está apoiando os pés nessa imagem, né, e é disputado em raias, né. Quando passa para as provas de 1.500, as provas de 800, 1.500, 5 e 10 mil metros, eles largam, né, das raias, mas não é necessariamente obrigados a ficarem nas raias. Eles correm sempre na parte interna, que evidencia a parte menor da pista. Já nas provas de velocidade, eles precisam iniciar e concluir a prova dentro do espaço que é delimitado a ele, tá ok? Aí nós temos as provas de rua, e as provas de rua são a maratona, que é aproximadamente 43 quilômetros. Então, assim, a distância aí certa da maratona é 42.195 metros, ou 42,19 quilômetros, tá ok? Nós temos também a marcha atlética de 20 e 50 quilômetros, sendo que a de 50 é para homens. Então, os vencedores são aqueles que terminam o percurso em primeiro lugar, no caso das provas de rua. Já nas provas de campo, né, são disputadas dentro dos estádios, elas incluem os saltos, o arremesso e os lançamentos, tá? Nós temos o salto em distância, triplo, altura e com vara. E temos o arremesso de peso e os lançamentos do martelo, dardo e disco. Nelas, o atleta com melhor desempenho em relação aos demais concorrentes fica com a medalha de ouro. E também nós temos as provas combinadas, né, que é uma prova que mensura a versatilidade dos atletas. E essas provas são disputadas em 2 dias. Para os homens, nós temos o decátlon, tá? São 10 provas, onde ele tem que, em 2 dias, correr em velocidade, saltar, arremessar, voltar a saltar, correr 400 metros, corridas com barreiras e obstáculos, né?
E para as mulheres é chamado de heptátulo, são 7 provas. Então não se esqueçam. Para homens, decátulo, e para as mulheres, heptátulo. Nestes eventos, né, elas são de caráter eliminatório. Então, os melhores competidores ou equipes avançam à final e que vale a medalha. Isso no caso das provas do atletismo, as provas individuais e as provas de revezamento. Tá? E inclui isso, as próprias corridas, os saltos e lançamento e arremesso, tá? Arremesso e lançamentos. E temos também, no caso das provas combinadas, um sistema diferenciado. Por quê? Porque ele vai quantificar, cada prova tem um somatório de pontos e o desempenho de cada atleta ele é somado. No final do dia, depois de contabilizar todas essas marcas, essas pontuações, é que define quem será o primeiro, segundo e terceiro colocado.